Ele está cansado. Você sabe se cansado é o modo que ele está? Ou é um adjetivo, uma característica? Vem comigo. E aí, pessoal? Começando mais uma aula de gramática e, para fechar a morfologia, advérbio e interjeição são classes invariáveis, assim como preposição e conjunção. Lembram mais ou menos? Vimos as classes variáveis, que são aquelas ligadas ao substantivo. Substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Sim? E as invariáveis, que são ligadas ao verbo. O advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição. São as classes gramaticais. Tudo bem? Eu fiz a mesma lousa para as duas classes aqui. Vamos rapidinho? Advérbio. O advérbio é uma palavra invariável. Quando a gente fala invariável, só para lembrar, não tem masculino e feminino, não tem singular e plural, a palavra apresenta-se de uma única maneira. Então, é uma palavra invariável que modifica o verbo, por isso advérbio, ao lado do verbo, um adjetivo e também pode modificar um outro advérbio. O que a gente chama de advérbio aqui, lá na aula de análise sintática, vamos chamar de adjunto adverbial. Tudo bem? Então o advérbio ele modifica, apresentando várias ideias. Dá uma olhadinha aqui. Ele não viajou para Paris. Eu também não, né? Que pena. Você também provavelmente não tenha ido. Ele não viajou para Paris. Não dá uma ideia de negação. Então é um advérbio de negação. Está modificando o verbo. Para Paris também tem função de advérbio. Aí você fala, mas por que você colocou locução adverbial, Roberto? Porque a gente tem duas palavras. Lembra que na morfologia, na classe de palavras, quando você tem um elemento, você chama de adjetivo, advérbio, até verbo. Quando você tem mais de uma palavra com valor de algo, locução adjetiva, locução verbal, locução adverbial. Tá? A classe é a mesma, a função aqui é a mesma. Para Paris, dá a ideia de lugar. Como eu tenho mais de um elemento, eu vou chamar locução adverbial de lugar. E o advérbio tem outras classificações. A gente tem o advérbio de intensidade. Por exemplo, ele é muito legal. Legal é um adjetivo. O muito intensifica esse adjetivo. Tudo bem? De tempo, o ontem, o amanhã. De modo, tranquilamente, frequentemente, de instrumento, com a faca, a máquina, entre outros. O problema do advérbio é que, como ele vem acompanhando o adjetivo, muitas vezes a gente confunde advérbio e adjetivo. Não deve acontecer essa confusão. Por quê? Porque o advérbio ele é uma palavra invariável, ele não tem masculino e feminino, como eu disse. Não tem singular e plural. Então, na pergunta geradora, eu coloquei, ele está cansado. Cansado é o modo como ele está? Então, cansado seria um advérbio de modo? Ou é uma característica? Bom, se o advérbio é a palavra invariável, o adjetivo não. O adjetivo vai variar. O adjetivo se flexiona. Então, coloca a frase no plural. Eles estão cansados. Foi para o plural? Não é advérbio, é um adjetivo. Ela está cansada. Foi para o feminino? Então não é advérbio, é um adjetivo. Então fica a dica. Toda vez que você tiver dúvida entre se é um advérbio ou se é um adjetivo, lembra que o adjetivo se flexiona e o advérbio não. Tudo bem? Então ele está cansado. Cansado é um adjetivo, é uma característica, no caso, flexível. Vai para o plural, vai para o feminino, entre outras coisas. E como seria então um advérbio de modo, Roberto? Ele corre rapidamente. Rapidamente é o modo como ele corre. Tudo bem? Beleza mesmo, né? Se tiver dúvida, tiver alguma dúvida, manda para o site, entre em contato com a gente e vocês sabem que aqui a gente explica mais. Bom, a interjeição agora. Falamos do advérbio, falaremos de outra palavra invariável, no caso a interjeição. É uma palavra invariável? O nome até complica um pouco, né? Exprime, ou seja, indica, emoção, sensação, estado momentâneo. Não se preocupe, porque a interjeição é a classe gramatical mais fácil. Dificilmente, inclusive, cai em prova por ser tão fácil. A interjeição normalmente é acompanhada de pontuação, uma exclamação, uma interrogação. Olha o exemplo. Olá,
oi, tudo bem, são expressões de saudação. Então aqui a gente tem olá, uma palavra só, oi, uma palavra só, interjeição de saudação. Se eu tiver mais de uma palavra com valor de interjeição, uma locução interjetiva. Meu Deus! A palavra aqui, fora de um contexto, parece estranho, mas suponhamos que seja um momento em que ele tome um susto. Meu Deus! Ó, interpretação fantástica, né? Meu Deus! Pode ser uma locução de espanto, pode ser de alegria. Meu Deus! Encontra alguém que há muito tempo você não via. Então, como eu tenho duas palavras, locução interjetiva. E o contexto vai te dizer locução interjetiva ou interjeição do que, Roberto? De medo. Não, ó, por exemplo, de angústia, de alegria, de alívio, né? O famoso ufa, né? É uma interjeição de alívio. Então a interjeição, como eu disse, ela é invariável, não tem singular e plural, nem masculino e nem feminino, e dependendo do contexto assume diversas ideias, né? A gente pode ter, como eu coloquei algumas aqui, entre outras mais. Tudo bem? Também é uma classe invariável, assim como o advérbio. Beleza? Entra no site, entra no portal, na plataforma, manda perguntas se você tiver, faça os exercícios dessa aula, você sabe que tem uma lista de exercícios para você fazer, e se tiver dúvida, mesmo com a lista, dando uma olhada no gabarito, na resolução, manda para cá a pergunta que a gente responde para você. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.